Próxima pergunta, pronto? Essa aqui é boa, ó. Processo de alteração de divisas. Onde encontrar legislação específica para que possamos saber em quais casos se aplica? Aí tem um exemplo. Lotes no Jardim Imperial, Jardim Cerejeiras, Colonial, Centro, enfim. Muitos têm dimensões diferentes da matrícula, muitas vezes com aumento ou diminuição de área, quando é possível alterar as divisas ao invés de entrar no cartório do registro de imóveis, com um pedido de retificação de área administrativo, que muitas vezes, após meses, é negado. Então, são coisas diferentes, né? Explica pra gente. Vamos lá. Alteração de divisas, a gente não tem ainda na legislação esse instrumento classificado e qualificado o significado dele, tá? A gente vai ter numa nova legislação, porém, nós já estamos aceitando esse tipo de protocolo, tá? O que seria alteração de divisas? Se não me engano, isso está previsto na Lei de Registros Públicos. Inclusive, a gente teve umas reuniões com a oficial lá do cartório e ela que deu essa situação de que consta isso numa legislação e nós estamos utilizando automaticamente essa situação. O que significa alteração de divisas? Quando você tem 2 terrenos ou mais, são proprietários distintos, tá? E houve uma mudança na divisa. Seja por uma situação que a pessoa pegou, ou houve uma pequena invasão de um espaço, mas aí é um acordo entre partes. Eles vão ter que fazer uma escritura de compra e venda, ou uma doação, para poder depois registrar essa alteração de divisa. Lembrando que sempre tem, os 2 terrenos sempre tem que atender aos critérios de frente mínima e área mínima do zoneamento. Essas situações de sobras de área ou faltas de área por outras situações do próprio loteamento, que o loteamento, principalmente esses loteamentos mais antigos, eles têm problemas de sobras de área ou de falta de área, isso é processo de retificação junto ao cartório de registro de imóveis ou uma retificação administrativa, se possível, ou judicial. Não é caso de alteração de divisa. Caso de alteração de divisa sempre vai incluir 2 proprietários, tá? Tá. E no caso de alteração de divisas, os 2 lotes precisam estar exatamente conforme a matrícula? Sim, os iniciais, Você vai ter que ter uma situação atual, que seria de acordo com a matrícula, e a situação pretendida, que seria a alteração que vai ser pretendida nesse lote em comum acordo entre as partes, tá? E sempre respeitando a área frente mínima e área mínima do zoneamento. Perfeito.